Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, o nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre a questão de o que está acontecendo com os funcionários bons, por que eles estão em extinção. Entenda essas razões e as soluções que a gente vai propor aqui para você. Os funcionários bons estão sumindo, muita reclamação das empresas que estão aí dizendo que não tem funcionário bom no mercado. Vamos avaliar isso, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Esse é o nosso Papo de Empreender. Nós já vamos pontuar várias coisas aqui. Se eu fosse você, eu ficava até o final. E dentro dessa pontuação, nós vamos colocar o quê? Planos de ação para você. Eu já vou te dizendo coisas para você já poder realizar aí no seu dia a dia e você ter melhores resultados com relação a esse assunto. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, você está preparado para ouvir o que eu vou te falar? Você está aí coração aberto para entender o que eu vou te falar? Porque se não tiver, acabou o assunto, você vai embora, você vai realizar outras coisas, porque daí não vai fazer sentido para você. É preciso muito a gente fazer esse alinhamento aqui. A gente vem ajudando muitas empresas ao longo desses anos todos. E você precisa entender o que está acontecendo, tá bom? Então, olha só, então me responda essa pergunta, para a gente poder ter um alinhamento aqui. Por que que os melhores profissionais vão querer trabalhar na sua empresa? Responda essa pergunta sempre. Por que que os colaboradores escolherão a sua empresa para trabalhar? Porque não é só você que escolhe. Por que que eles irão ficar na sua empresa depois que você contratar? Entendeu? Você tem que fazer essa reflexão. Por que que eu não estou tendo bons funcionários? Será que são os bons funcionários que não querem trabalhar? Será que eles estão de fato em extinção? Ou será que tem algum problema dentro da nossa empresa? Você tem que avaliar isso. Quantas vezes você já parou para pensar e analisou? Será que eles trabalham aqui só pelo salário? Porque se é só pelo salário, eles irão embora em algum momento. Então você tem que fazer essa avaliação, você tem que entender esse processo. Você tem que enxergar o teu cenário da tua empresa. Você precisa encontrar esses funcionários e você precisa entender o que eles querem, tá certo? Porque você não está sozinho nisso. Você vai precisar deles para poder te ajudar. E aí você fica falando que os bons funcionários não querem trabalhar, que está cada vez mais difícil, que isso, que aquilo. Mas será mesmo? Será que você está próximo para entender por que esses bons funcionários... Você já encontrou um bom funcionário? Fale com ele, pergunte para ele por que ele não trabalharia ou por que ele trabalharia na sua empresa. Será que a gente tem as condições que esses colaboradores exigem ou pedem? Tá certo? Então cuidado com isso, tá bom? Olha só, você tem que se perguntar sempre o tempo inteiro. Eu ofereço o que para atrair esses melhores colaboradores? Não é só uma questão de salário. Pode ter certeza que não é, porque se for salário, ele vai trocar você por outro. E assim sucessivamente. E a gente identifica isso. A gente percebe onde que o funcionário ele só está ali pelo dinheiro. Se ele está ali pelo dinheiro, ele vai te trocar uma hora. É só aparecer a oportunidade. E aí tudo começa nessa reflexão, tudo começa nesse entendimento de saber que eu preciso estabelecer algumas coisas para poder atrair. Tá certo? As coisas só são de forma atraída se eu tiver coisas para atrair. Se eu não tiver, eles vão embora mesmo e só vão estar ali naquele momento, por enquanto, para virar um trampolim para outro cenário, para não ficar parado. Tá bom? Então eu vou te mostrar aqui pontos importantíssimos nessa conversa nossa aqui, onde eu vou te mostrar, né, que você tem que estar preparado para ouvir, para você poder refletir. Você pode até não concordar, mas você tem que refletir, você tem que analisar se está tendo ou não o que eu vou te falar aqui dentro da tua empresa. Então olha só quais são os pontos. Primeira coisa, você divulga a vaga. Você divulga a vaga de que forma? Da mesma forma que era o jornal antigamente, sem nenhum tipo de atração. Você entende que quando você está anunciando uma vaga, é uma venda, que você está vendendo o teu produto, só que num formato diferente, que você deseja que as pessoas trabalhem? Quais são os objetivos dessa empresa para os próximos anos? O que você vende para esse candidato? O que você fala para esse candidato vir trabalhar para cá, dentro da sua empresa? Você mostra os cenários de futuro para ele, você mostra os cenários de crescimento da empresa, ou uma empresa que está decadente, falida, com um clima ruim. Né? Então você tem que prestar atenção nisso, porque muitas vezes você inclusive delega isso para outras empresas fazerem, só que essas empresas fazem de um jeito morto às vezes, de um jeito morno as coisas. E aí a venda disso você vai atrair só gente mais ou menos também. Tá certo? Então cuidado com isso. Você tem que vender da melhor forma possível. Óbvio que eu não estou falando para mentir aqui, mas você tem que criar um cenário para isso. Você tem que criar uma história para isso.
muitas vezes. Tem que contar a história da empresa, para dizer que a empresa vai para um futuro melhor, muitas vezes. Tá bom? Outra coisa, ambiente de trabalho, como que é o clima organizacional, isso importa. Como é que está o clima dentro do ambiente, dentro da sua empresa? A sua empresa ela valoriza, ela respeita os colaboradores, ela tem um ambiente saudável. Isso é crucial para o negócio, porque a pessoa às vezes até vende bem, mas na hora que chega, poxa, você me vendeu gato por lebre. Né? Eu achava que era uma coisa, era outra. Já aconteceu isso comigo. Eu fui contratado num ambiente maravilhoso, na hora que eu fui ver, nem mesa eu tinha. Só para você ter uma ideia. Não que a mesa seja importante, mas para você entender o cenário. Tá bom? Então o ambiente ele é importantíssimo. Ambiente de compartilhamento, ambiente de colaboração. Tá certo? Oportunidade de crescimento. Você mostra que existe oportunidade de crescimento, você define uma oportunidade de crescimento para esses colaboradores que estão fazendo a busca por uma vaga dentro da sua empresa, você vende esse crescimento também dentro do cenário da oportunidade, lá que nós falamos, dentro da entrevista, dentro do anúncio da vaga. Você precisa falar essas coisas, você precisa ter um roteiro para você mostrar que existe o crescimento dentro da empresa. E aí, obviamente, que o RH tem que estar fazendo o seu trabalho. O RH, tá bom? Um plano de cargos e salários, um plano de crescimento da empresa. Tá certo? Você precisa mostrar isso para os candidatos. Caso contrário, eles não vão ser atraídos. Eles vão enxergar ali, de novo, como só salário e você vai deixar passar as oportunidades. Outra questão são salários e benefícios. Obviamente, ninguém trabalha de graça, ninguém trabalha ali sem ter uma remuneração. E aí, esses benefícios, esses salários, eles são compatíveis com o mercado, eles são atraentes para as pessoas, eles propiciam que eu fique nessa empresa com mais segurança. Certo? Tem empresa que não tem, mas você precisa pensar no futuro. Você está crescendo, você tem que se desenvolver. Você aí precisa ter uma boa gestão para poder dar oportunidade a esses benefícios e salários. Tá bom? Então pensa nisso também. Outra questão é cultura e valores. Aqui é um ponto fundamental, porque muitas vezes você coloca ali a sua cultura, valores, você estabelece isso porque é o que você faz e não o que você fala, a sua cultura, né? Você diz uma coisa e no dia seguinte você faz outra completamente diferente e você mostra como é a cultura, você manda o recado através das suas atitudes e não da sua fala, né? Você começa a traçar aí coisas que as pessoas não querem trabalhar com você, por causa da sua cultura que você estabelece dentro da sua empresa e principalmente pelos valores, porque os valores não estão alinhados com os valores pessoais, tá bom? Então aí a transparência, a ética, a responsabilidade social, as questões de conduta, as questões de respeito precisam estar em primeiro lugar. Caso contrário, você vai ter dentro da sua empresa, também pessoas que você diz que tem valores, mas não tem valor nenhum. Então, cuidado com o que você fala com relação ao que você faz, porque o que é mais forte é o que você faz. E você é responsável pela cultura da empresa que está hoje. Não é mais ninguém, porque é você que está dizendo como é que tem que ser a cultura. E você não está dizendo da boca para fora. Você está dizendo nos seus comportamentos e nas suas atitudes. Então, cuidado com isso. E você sim é responsável e você que tem que estabelecer a ordem das coisas, tá bom? Então, se a sua empresa está tendo dificuldades para atrair talentos, cuidado com isso, porque provavelmente essas coisas todas estão acontecendo e você está deixando de fazer. Invista em melhorias internas, onde você que determina as coisas, onde você estabelece aí os seus valores e todas as outras coisas. A gente trouxe aqui alguns pontos, obviamente que tem outros pontos que podem ser acoplados, colocados dentro do seu dia a dia para melhorar tudo isso, para atração de colaboradores. Isso é só uma gotinha dentro de um oceano, tá certo? Só uma experimentação para você já poder começar a praticar alguma coisa, tá certo? E desenvolver cenários melhores. A mudança começa de dentro para fora, tá certo? Ela não vem de fora para dentro. Não adianta nada você trazer os melhores profissionais, sendo que a cultura é de um jeito errado, eles vão absorver isso, né? Você já conhece vários cenários aí no Brasil que funcionam assim. A cultura, ela é muito mais forte do que a boa intenção, tá certo? Então as pessoas que vêm com boa intenção dentro de uma cultura ruim, elas vão ser absorvidas pela essa cultura ruim e você de novo é responsável por isso. Então vamos transformar isso junto, vamos melhorar esses cenários, começando por você, de dentro para fora. Tá bom? Pega aí, avalia o que falta e cria um plano de ação. Você tem dúvida? Manda mensagem pra gente que a gente vai te ajudar com muita certeza. A gente tem uma mentoria para acelerar negócio e desenvolver melhores negócios. Se você tem esse interesse, não importa se você quer começar, se você já começou, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, se você é pequena, média, empresa, a gente está aqui para te ajudar e trocar ideia. Basta você entrar em contato com a gente que a gente vai fazer um diagnóstico
e eu vou avaliar como é que sua empresa está, e a gente vai te propor um plano de trabalho, e obviamente que a gente vai com certeza fechar o negócio, porque a gente traz muito resultado para o seu negócio. Ok? Eu estou te esperando, manda mensagem para a gente poder agendar essa data. Gostou do conteúdo? Compartilha. Primeiro dá um like, depois compartilha. Por que você tem que compartilhar? Para você primeiro deixar as pessoas que estão ao seu redor no mesmo patamar, para você poder discutir, para você poder conversar no mesmo nível, no mesmo tom de conversa. E não pessoas que estão desatualizadas, perdidas. Fica difícil, eu entendo você. Certo? Porque você, inclusive, está atraindo esse tipo de pessoa, que é o pior de tudo. Tá bom? Mas compartilhe com seus parceiros, com seus colegas, com seus sócios, com a sua família, para que isso ajude você a conversar melhor. E compartilhe para quantas pessoas você puder, para a gente ajudar esse país a ser cada vez melhor, tá ok? Muito obrigado, agradeço, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.